Mais uma vez, boa noite a todos. Enquanto você abre a sua Bíblia em Tito, capítulo 2, eu queria fazer uma pergunta. Você se lembra da história dos 3 mosqueteiros? A história fala sobre fraternidade, lealdade de alguns membros da elite da guarda do rei Luís XIII, da França. Mas eu não estou aqui para fazer recomendação nem do filme, nem da história, nem do livro. Até porque o rei fez guerra contra os huguenotes, que eram protestantes franceses. Eu não sei se muitos conhecem a história dos huguenotes, mas, para citar um exemplo, os huguenotes foi o mesmo povo que, séculos depois, o seu pastor, André Trocmé, pediu à sua congregação que abrigasse o povo da Bíblia. E quem era o povo da Bíblia, na opinião deles? Os judeus. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, a igreja dos huguenotes, no sul da França, abrigou mais de 4.000 judeus, correndo o risco de eles mesmos serem perseguidos pelos nazistas. Então, como eu falei antes, a ideia não é recomendar o livro, nem falar de história, mas fazer uma pergunta. Você já percebeu que os 3 mosqueteiros, na verdade, eram 4? Já parou para pensar nisso? Essa foi uma curiosidadezinha, que foi uma sugestão do editor para o nome do livro. Mas o que eu quero falar sobre isso, na verdade, tem a ver com o lema deles, que ainda hoje é lembrado. Todo mundo com certeza lembra o tema dos 3 mosqueteiros. Um por todos e todos por um. E esse lema, ele mostra uma coisa, um princípio e um valor bíblico. O princípio de fraternidade, de unidade, mostra o nível de lealdade, zelo e união que existia entre eles. Então, hoje a gente vai falar algo mais ou menos nessa linha de raciocínio, sobre como você pode explorar um pouco mais aquilo que você já faz hoje em dia, sobre servir a outros e como todos juntos podem servir a Deus. Então, parafraseando o lema deles, o título que eu estou dando a essa mensagem é Eu por nós e nós por Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez oramos a Ti, pedindo a Tua bênção, pedindo a Tua mão estendida sobre nós, sobre o nosso entendimento, para que possamos, Senhor, entender aquilo que o Senhor tem para nós, para que nós possamos aprender e não somente sermos ouvintes, mas colocarmos em prática tudo aquilo que vamos aprender da Tua palavra. Me usa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, Tito capítulo 2. Paulo escreve a carta a Tito. E além da saudação, ele inicia relembrando a recomendação de que ele organizasse a igreja em Creta. E para isso, encontrasse e ordenasse alguns líderes aprovados e fiéis. Por quê? Porque naquele período, haviam muitos falsos mestres que eram desobedientes, reprovados para boas obras, que estavam pervertendo a sã doutrina, ensinando preceitos humanos e, pior, faziam isso para conseguir dinheiro, para tirar proveito das famílias. E aí, a gente começa no nosso texto, Paulo dizendo em Tito capítulo 2, mas você, ou como dizem algumas versões, tu, porém. Então, Paulo ele faz um contraste daquilo que foi dito antes, ou seja, da prática dos falsos mestres e diz, você ao contrário. Tito, faça diferente. Tu, porém, mas você. Ao contrário dos cretenses, e eu fiquei pensando na hora que eu estava estudando cretense ou cretino, mas se for olhar no dicionário é quase a mesma coisa. Então, os cretenses ensinam, ao contrário do que os cretenses ensinam, Tito deveria perseverar, ou seja, ser constante no ensino da sã doutrina, para combater as más influências com boas influências. Então, Paulo exorta Tito a ensinar a sã doutrina, e tudo que veremos a seguir, no resto do capítulo 2, é considerado sã doutrina, ou seja, Tito, ensine aos outros a serem dignos da obra de Cristo. Conquiste mais e mais membros para o time de elite da guarda do rei. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos,
sadios na fé, no amor e na perseverança. Versículo 2 do capítulo 2. Sejam moderados. Uma pessoa moderada é uma pessoa sóbria. É alguém que tem domínio próprio. Algumas versões da Bíblia, as versões um pouco mais clássicas, elas chamam de temperante. Em outras palavras, é alguém que preserva a sua mente, que tem controle dos seus impulsos, que busca estar livre de vícios, de más conversações. A gente chega já de novo nesse tópico. Sejam respeitáveis. Respeitável é alguém digno, alguém honrado, alguém que respeita e, por consequência, acaba sendo respeitado também. Homens idosos, sejam sensatos. Sensato tem a mesma ideia do que a gente acabou de falar aqui, a mesma ideia de autocontrole. De tenência, você já ouviu essa expressão? Homem tem a tenência de domínio próprio. Autocontrole, tenência, domínio próprio, ser sensato. Só que o autocontrole aqui no sentido de controlar os seus próprios impulsos e os desejos. Então, o autocontrole vindo de fora e o autocontrole vindo de dentro. Então, dessa forma, Tito deve ensinar aos homens mais velhos a controlarem o que entra, aqui descrito como moderado na nova versão, Nova Almeida atualizada, e o que sai de seus corações, que é descrito como sensato. Então, a pessoa tem que ter autocontrole naquilo que entra e naquilo que sai da sua mente. Já viu aquela pessoa que fala o que vem na cabeça? Ela tem deficiência da vitamina DP, domínio próprio. Aquela pessoa que age por impulso, aquela pessoa que faz uma coisa de forma descontrolada, ela come em excesso, joga muito videogame, assiste muito filme, dorme demais, trabalha demais, até o trabalho demais pode ser um problema. Então, eu não sou médico, mas essa é uma síndrome crônica. E a recomendação para essa síndrome crônica são doses de 8 em 8 horas da vitamina domínio próprio. E se for o caso, essa vitamina, essa dosagem pode ser ajustada. Não é que essas pessoas escolham desagradar a Deus. Em tese, nenhum santo escolhe. Nenhum santo escolhe desagradar a Deus. Mas aquele que é moderado não se deixa controlar por si mesmo. Não se deixa controlar por seus próprios instintos. Não vive como um animal. Ao contrário, ele resolve fortemente que será controlado por Deus, pela sua palavra, para buscar uma vida piedosa e equilibrada. Por isso, ele decide agir ativamente em controlar tudo aquilo que pensa, fala e faz. Pensa, fala e faz. Um dia eu acerto essa coisinha do Ministério Infantil. Pensa, fala e faz, para de alguma forma agradar a Deus. E aí Paulo completa, que os homens idosos sejam sadios na fé, no amor e na perseverança. Parecem coisas distintas, mas dessa forma, com essa expressão, Paulo está estabelecendo 3 alicerces, 3 pilares de sustentação daqueles que querem servir a Deus obedecendo a sã doutrina. Fé, amor e perseverança, também conhecido como constância. A fé é o pilar que representa o nosso relacionamento para com Deus. O amor é o pilar que representa o nosso amor para com Deus, para com o próximo, obedecendo a Deus. A perseverança ou a constância, independente das circunstâncias, é batalhar até o fim para se manter fiel a Deus. Em outras palavras, homens, não se deixem levar pelo mau caminho, pelas influências da sociedade e dos que ensinam coisas que desagradam a Deus. E apesar do seu vigor e força estar diminuindo fisicamente, que o seu vigor e força espiritual seja o seu verdadeiro foco. Não a parte física, porque a idade vai vir, a idade vai chegar, seu vigor físico vai diminuir. Mas com a experiência, com a sabedoria, com a maturidade, com as escrituras, com a ajuda do Espírito Santo, que o nosso vigor e força espiritual seja o nosso verdadeiro foco. Dessa forma, os homens mais velhos serão diferentes daqueles que estão ao seu redor.
Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas. Até a primeira parte do versículo 4. Tenham conduta reverente. As mulheres idosas, elas precisam respeitar as coisas sagradas. Em outras palavras, que sejam santas. Essa conduta e atitude envolve vários aspectos: vestimentas, aparência, conversações, atitudes, escolhas, modo. Tenham conduta reverente. Não sejam caluniadoras. Olha, eu preciso dizer uma coisa. Eu não entendo nada de grego, até me arrisquei a fazer seminário, mas eu não entendo nada de grego. Mas eu tive a curiosidade de procurar essa palavra no original, porque eu já tinha ouvido uma conversa sobre ela, e eu fiquei assim, sem saber se era verdade ou não. Mas, era um crente que estava falando, era verdade, né? Então, eu tive curiosidade de procurar, porque a palavra no original para caluniador é diabolos. Diabolos. E aí eu pergunto, essa palavra lembra o quê? Diabo. Então, o que Paulo está dizendo? É isso mesmo. Mulher, me perdoe a franqueza, mas não seja como o diabo. Não seja caluniadoras. Mulher, não faça afirmações falsas, não acuse falsamente, não ofenda a reputação ou a honra de alguém, principalmente o seu marido. Não haja com má fé. Não seja como o diabo. Nem escravizadas a muito vinho. O vinho naquela época era usado por muitas pessoas para receber visitas. Então, hoje em dia se usa Coca-Cola. Na época se usava vinho. Mas também o vinho era usado de forma medicinal por algumas pessoas. Talvez como analgésico, talvez até como antiácido, como Paulo recomenda a Timóteo. Pouquinho. Porém, independente da circunstância, independente da situação, essa prática do consumo de vinho poderia acabar conduzindo a excessos e ao vício, o que era algo muito comum em Creta. E isso geraria dentro da igreja escândalo e, pior, geraria escravidão através do vício. Ou seja, mulheres, não sejam como as outras, não sejam como as pessoas que estão ao seu redor. Então, Paulo indiretamente traz aqui 3 pilares também para as mulheres idosas. Cuidado com o que você faz, tenha uma conduta reverente. Cuidado com o que você diz, não seja caluniadora, não seja como o diabo. E cuidado com o que pode contaminar a sua vida, vinho, cigarro e qualquer outra substância química. Mas Paulo também diz: sejam mestras do bem, ou seja, mudem o foco. Esquece tudo isso que está ao seu redor, mude o foco. Seja diferente, sejam professoras de boas práticas, sejam instrutoras dos bons costumes. A fim de que, toda vez que você vê a expressão, você já deve ter ouvido isso, veio na Bíblia, a fim de que, para que, porque, ou qualquer conjunçãozinha desse tipo, a Bíblia está dizendo um motivo, um propósito, uma finalidade. Então, a fim de que? A fim de instruírem as jovens recém-casadas. Então, Paulo é tão sábio nesse momento, que mais uma vez ele dá o motivo da recomendação. Ele não somente recomenda, ele diz por quê. Ele dá um sentido, ele dá um propósito, ele dá um valor para aquilo que ele recomenda. Então, ele sugere que as mulheres mais experientes não restringam a sua vida a guardar a sabedoria e o conhecimento adquiridos para elas mesmas. Mas, ao contrário, que elas usem para repassar para as próximas gerações, e assim a próxima geração, e a próxima geração, e a próxima geração vai aprendendo aquele conhecimento que foi liberado, foi dado pelo Espírito Santo para aquela pessoa. Então, tem um valor, tem um propósito. Agora, essa palavra instruir, ela tem uma ideia de conselho, ela tem uma ideia de ensino, mas ela também pode trazer o sentido de trazer de volta.
no sentido de admoestar, exortar, ou seja, usar o ensino para corrigir. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo que ele sabe que assim como os homens vão perdendo o vigor físico, a idade nas mulheres mais velhas também traz algumas tentações e deixa a pessoa um pouco mais intolerante, um pouco mais amarga, mais crítica e faz esquecer os dias em que ela também era jovem. Então, em nome de Jesus, mulher, use sua vida para algo maior e melhor, para algo excelente, para algo digno. Mulher sábia, reconheça que sua vida tem um propósito maior, de inclusive identificar o que dizer, quando dizer e para quem dizer aquilo que você aprendeu. Ajude as mais jovens e ainda inexperientes a terem uma vida piedosa. Quanto às jovens recém-casadas, segunda parte do versículo 4 e o 5 de Tito 2. As jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Se Paulo recomenda às mulheres mais velhas a instruírem as mais jovens, indiretamente ele está dizendo: mulheres mais jovens, ouçam a voz da sabedoria, tenham predisposição para aprender. O intuito de Paulo é que as jovens aprendam a ser prudentes, aprendam a prudência, a serem moderadas, a terem domínio próprio. Assim elas poderão limpar as suas mentes das práticas da sociedade, das pessoas ao seu redor. No capítulo anterior a gente vê mais ou menos quais são essas práticas, onde tinham falsos mestres que contavam mentiras, histórias sem nexo, eram abomináveis, reprovados, e tudo isso por dinheiro. Então, Paulo sugere que Tito oriente as mulheres idosas a ajudarem as mulheres mais jovens a repensar aquilo que elas sabem, a repensar aquilo que elas fazem, a repensar aquilo que elas falam, a corrigir a sua mente através da sabedoria das Escrituras. Então, em vez de se preocupar consigo mesma, ou com as últimas novidades, ou pior, em vez de focar em conversas com pessoas desocupadas, que elas preencham o seu dia com coisas do dia a dia, coisas simples que Deus colocou para ela tomar de conta. Por exemplo, ame o seu marido. Parece um conselho absurdo ou desnecessário a Bíblia dizer para a mulher amar o marido, sendo que a mulher basicamente é amor, né? A mulher é a expressão de amor, principalmente quando dá filho, quando tem filhos, né? O amor muda e começa a ficar mais completo ainda. Então, parece um conselho desnecessário, mas Paulo sugere que as mulheres mais jovens se ocupem com algo mais que básico para as recém-casadas, que é demonstrar amor pelos seus maridos. Então, nada, nem riqueza, nem fama, nem beleza, nem formosura, nem casa, nem segurança, nem carro próprio, nem nada substitui a alegria de uma casa, onde o casal se ama. E nesse caso, como esposa, ela deve ajudar em tudo que puder. Deve procurar respeitar o marido, garantir a paz, a harmonia, a união, chorar com ele, sorrir com ele. Dessa forma, a jovem esposa e, por consequência, o casal vai estar agradando a Deus. Mulheres mais jovens, ame os seus filhos. Se aconselhar a amar o marido parece desnecessário, aconselhar a amar o filho é loucura. Mas sabemos que Paulo sabe o que está fazendo, porque ele está sendo instruído pelo Espírito Santo. Então, com certeza tem um motivo para isso. Então, se a gente, depois os irmãos podem ler, ainda tem muita coisa aqui, e o tempo está avançado, eu não vou lá. Mas no final do capítulo 1 de Romanos, a gente vê uma lista de coisas, mas que algumas pessoas fazem por estarem distantes de Deus.
e pior, se auto-justificam. E dentre essa lista de coisas tem a falta de afeição natural, a falta de amor, perversidade, maldade, e tudo isso como consequência dos seus próprios desejos pecaminosos. Então, se existe esse tipo de circunstância, também as mulheres mais jovens, as mulheres recém-casadas, elas também podem passar por esse tipo de tentação, e por isso a recomendação. Então, dessa forma, mulheres mais jovens, ocupem-se em amar os seus filhos. Isso é algo que a própria natureza ensina. Mas ame não de uma forma tola, não de uma forma descontrolada, sem limites ou sem disciplina. Ao contrário, busque o bem deles, ensine-os a buscar a Deus e a cuidar do seu destino espiritual e eterno. Ensine-os a ter uma vida controlada, com domínio próprio, perseverante, com constância, independente da circunstância, e a ter uma vida piedosa. Mas Paulo também diz para ela ser sensata. Mais uma vez, sensato é igual a moderado, nós já falamos, ou seja, com controle de emoções e impulsos, além de ser livre de influências externas, remédio, droga, bebida, cigarro ou más conversações. Também diz, seja pura, de corpo, mente e ações, tendo o seu amor puro e dirigido ao seu próprio marido e filhos, mantendo o casamento e a família sem mácula, casamento íntegro. Seja uma boa dona de casa. Obrigado. Como dito antes, esteja ocupada com algo útil. Não dedique tempo a falsos ensinos, aos falsos mestres, a vídeos na internet que ensinam o que não devem, a novela, a TV, a jornal, as notícias. Então, não fique desocupado com a mente vazia. Preencha o seu dia com as preocupações da família e da casa. E eu não estou falando aqui de lavar a louça, lavar a roupa, não só, mas também. Eu estou falando das preocupações da família e da casa, em como ela pode ajudar o marido e os filhos a serem mais santos também. Seja bondosa. Há alguns teólogos puritanos e outros mais antigos que falam que essa era uma dificuldade comum nas mulheres da época do período bíblico. Então, essa recomendação de ser bondosa é justamente por causa dessa dificuldade. E essa dificuldade, em específico, era direcionada a pessoas consideradas como inferiores, ou seja, com servos. Então, dessa forma, a mulher mais jovem tem a predisposição para ajudar e cuidar. Essa é uma característica do fruto do Espírito, que só Ele pode desenvolver nos santos, gerando um senso de humanidade, de companheirismo, de simpatia. Ou seja, seja cheia de amor e de compaixão. Paulo também diz, seja sujeita ao marido. Então, tem muitos livros, muitos estudos, muitas pregações sobre submissão das esposas ao marido, e eu não vou me deter nesse tema específico. Mas, para não ficar sem falar nada sobre esse tópico de submissão ao marido, mulher mais jovem, se você juntar tudo aquilo que a gente acabou de falar, se você ouvir o ensino e a correção das mulheres mais experientes, se você amar o seu marido em vez de fama, beleza, riqueza e qualquer outra coisa, se você amar os seus filhos, se você controlar os seus impulsos e emoções, além de se fechar para influências externas, se você se mantiver pura e santa, se você se ocupar com algo mais nobre, se você for bondosa, ou seja, se você cumprir com a sua parte e for da vontade de Deus agraciá-la com um relacionamento apropriado de ambas as partes do casamento, nessa situação, não haverá necessidade de ordem e de obediência. Nem de comando e nem de sujeição. Porque, na verdade, vai haver amor mútuo. Haverá confiança de que o marido tem suas responsabilidades e será cobrado por elas. E haverá a confiança de que a esposa, às vezes, sabe mais um determinado assunto e
tem, ou ter uma visão diferenciada, uma visão de quem está um pouco de fora em algumas circunstâncias, e ela pode sim aconselhar o marido, e o marido vai ter confiança de ouvi-la. Então, quando há amor de verdade entre marido e mulher, santos, não existe a dor da sujeição. Assim como não existe a dor de Cristo sujeitar-se ao Pai, porque há perfeita comunhão. Mas Paulo continua dizendo, para quê? Qual é o propósito? Qual é o sentido de aprender com as mais velhas, de amar o marido, de amar os filhos, de ser sensata, pura, boa dona de casa, bondosa, ser sujeita ao marido? Para quê? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Para quê? Para não quebrar o terceiro mandamento. Não tomar o nome de Deus em vão. Para que Deus seja glorificado através dos seus atos. E assim os ímpios e desobedientes não tenham que falar de negativo a respeito do Evangelho. Quanto aos jovens, versículo 6. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Sejam moderados. Mais uma vez, prudente, sensato, equilibrado, com domínio próprio, fazendo tudo o que for possível para manter controladas as emoções, vontade, desejo, instinto e viver livre de influências. O detalhe aqui é que a recomendação ela foi resumida, foi agrupada numa única palavra, com ensino extremamente comprimido, extremamente condensado, porém completo. Esse ensino é suficiente porque é extremamente difícil para os jovens, especialmente por conta da sociedade e da necessidade de ele se afirmar como adulto, como aquele que está saindo debaixo das asas dos pais. Então, tem muito conflito na cabeça do jovem e ele precisa estar muito bem alinhado às Escrituras para entender isso e não entender como imposição, como ditadura dos pais, certos controles que os pais colocam. Então, esse ensino é um ensino bem difícil, mas por ser difícil, isso não te isenta de dedicar toda a sua força para isso. Para ter domínio próprio, domínio de si mesmo, de forma constante, perseverante. Agora, nesse mesmo versículo, Paulo diz, exorte-os. Note que essa tarefa não foi passada para outras pessoas, foi passada para o próprio Tito. Há teólogos que acreditam que ele tinha mais ou menos uns 40 anos quando foi enviado para Creta. Ele era de família pagã, provavelmente passou por várias provações, mas por conta de toda a circunstância, a palavra dele talvez tivesse mais autoridade para ensinar os jovens, porque ele sabia o linguajar dos jovens. Ele tinha mais ou menos a mesma idade, ele teve experiência, ele sabe o que estava acontecendo. Então, Tito, como líder da igreja, ele conseguiria ensinar os jovens e a qualquer outro grupo da igreja, se, versículos 7 e 8, seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Então, quanto a Tito, e por inferência, me permitam, quanto ao líder da igreja. Quem sou eu para ensinar o líder da igreja, mas vou falar aqui com base nas Escrituras. Seja você um exemplo de boas obras. Entenda que é muito mais fácil para você ter autoridade, a sua palavra ter valor, quando você faz aquilo que você ensina, que você diz. Quando você vive o que você ensina. Em outras palavras, líder da igreja, Tito, líder das famílias, líder de ministério, seja praticante daquilo que você ensina aos membros da igreja. Seja exemplo de boas obras, diferente dos exemplos que se vê em Tito 1,16, as más obras dos falsos mestres.
Mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. Ou seja, tenha cuidado com tudo que você faz, tudo que você pensa e tudo que você diz. Tudo que você disser poderá e será usado contra você. Você está sendo filmado. Então, não seja como os falsos mestres que fazem o que querem porque buscam favor, porque buscam dinheiro. Eles ensinam preceitos humanos e não preceitos divinos. Para quê? Para que o adversário seja envergonhado. Então, perceba aqui que em nenhum momento Paulo diz: Tito, você precisa ter a resposta na ponta da língua. Tito, não leve desaforo para casa. Ao contrário, ele exorta Tito a viver uma vida piedosa. E é essa vida piedosa, santa, que vai calar, silenciar os adversários com a graça de Deus. Sabe aquela vez que você ouviu um descrente falando? E é porque é crente. Isso não dói os seus ouvidos, isso não dói, não machuca o seu coração, de você estar num ambiente de trabalho e você sabe que alguém ali se diz crente, espero que seja, e cometeu um ato, um deslize, um ato falho, mas de repente chega um descrente, começa a falar com você e ele diz: e é porque é crente. Para mim, é como um garfo riscando um prato. É como uma bomba atômica, é algo totalmente arrasador. E esse é o cuidado de Paulo, é o conselho de Paulo a Tito. Cuide do nome de Deus. Não tome o nome de Deus em vão. Não difame a glória de Cristo. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que, em todas as coisas, manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Servos, sejam obedientes ao seu Senhor. A gente já falou sobre submissão. Então, sejam submissos aos seus patrões. Então, Paulo reforça a ideia de submissão aos patrões para sanar possivelmente quaisquer dúvidas a respeito de liberdade cristã. Porque tem gente que confunde liberdade espiritual, liberdade do pecado, com liberdade civil. Nós ainda estamos debaixo da lei e a Bíblia diz que nós devemos respeitar as autoridades. Então, apesar de sermos nova criatura, livres da escravidão do pecado, ou seja, temos liberdade espiritual, ainda temos a obrigação de obedecer aos nossos patrões, porque assim estaremos obedecendo a Deus. Mas, de qualquer jeito, não, dando-lhe motivo de satisfação, sendo um funcionário exemplar e que faz as coisas com gratidão e disposição. Sabe a quarta-feira de cinzas? A segunda depois de um feriadão, e você chega no ambiente de trabalho e está ali o povo que foi para o carnaval ou viajou no feriadão, está todo mundo acabado, todo mundo cansado, todo mundo com sono, com ressaca e várias outras coisas. Mas de repente chega você. E você chega naquele ambiente de trabalho feliz e sorridente porque tem saúde, porque tem um trabalho, porque tem salvação, porque tem esperança de vida eterna. Então, o trio elétrico passou, o carnaval acabou, mas o crente chegou. A alegria, a disposição, a vontade de trabalhar, concedida pelo Espírito Santo. Então, dê motivo de satisfação para o seu chefe. Mas também não sejam respondões, ou seja, não murmure, não contradiga, não se oponha, nem dispute. E que tal? Não se junte com os outros para falar mal do seu chefe na hora do cafezinho. Não furtem. Aí você diz, mas eu nunca roubei. Nem uma balinha, nem o troco do pão.
Nem um golinho de refrigerante ou uma colherada de leite condensado que a mãe estava guardando na geladeira e estava lá. Nem isso. Mas será que você já imprimiu coisas pessoais no trabalho sem pedir autorização para isso? É pessoal, é trabalho. Será que você já bateu o ponto e foi ali bem rapidinho? Será que já passou o tempo fazendo coisas pessoais durante o expediente? E não, eu não estou querendo ser legalista, nem jogar culpa na sua mente. Mas reflita e tire a sua própria conclusão. O seu chefe te paga X reais para você trabalhar Y horas. Se nesse horário que você acordou, estava combinado, na hora que você disse que queria trabalhar ali, quando foi assinada a carteira, se nesse horário você não tem autorização para fazer outra coisa e faz, não seria o mesmo que está desviando o dinheiro do chefe para uma atividade que não é da empresa? Captou? Deem prova de toda a fidelidade. Seja honesto, verdadeiro, diligente, mesmo quando não tiver ninguém olhando. A fim de que, para quê? Para manifestar a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, mostre a beleza do Evangelho com o seu serviço. Lembre-se, ou você mostra a sua desobediência, ou você mostra a sua submissão a Deus. Ou você coloca um selo reprovado, ou você coloca um selo aprovado. Mais uma vez, não quebre o terceiro mandamento. Não jogue o nome de Deus no lixo. Para concluir, eu quero concluir com algo que deve nos motivar. Mantenha sua Bíblia em Tito 2. Quero concluir com algo que deve nos motivar e dar um sentido para tudo que já fazemos e o que queremos fazer como santos. Tito 2, do 11 ao 15. Porque, motivo, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Que nós possamos entender que Deus nos chamou para sermos eu por nós e nós por Deus, através da obediência, da moderação, da constância, independente da circunstância. Que nós continuemos fazendo o que já fazemos, aprendendo e ensinando e crescendo juntos. Que a graça de Deus esteja com todos nós. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela carta tão amorosa, tão gentil, tão detalhada que Paulo enviou para Tito. E te agradecemos porque tu, Senhor, preservaste essa carta, colocando ela nas Escrituras para que hoje nós pudéssemos conhecer a tua vontade, para que nós pudéssemos entender o que o Senhor quer de nós, enquanto homens mais velhos, mulheres mais velhas, mulheres mais jovens ou recém-casadas, jovens, servos, líderes de sua casa, líderes de ministério e tantas outras coisas. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus zeloso, um Deus que nos ama e que cuida de nós nos mínimos detalhes. Nos faz, Senhor, de alguma forma, através da tua ação, nos faz, Senhor, sermos servos melhores, sermos obedientes a ti, não enxergarmos a tempestade e nem o vale, mas te buscarmos em toda e qualquer circunstância, e te servindo como convém, dando testemunho perfeito, um testemunho melhor, pelo menos, de nossas vidas, refletindo a Cristo. Nos ajuda, Senhor,
a não jogar o teu nome santo, puro, precioso no lixo. Em nome de Jesus. Amém.